Outro exemplo que eu gostaria de discutir com vocês, de aplicação da evapotranspiração, diz respeito ao balanço de água no solo. Esse balanço de água no solo, inclusive, é muito utilizado para classificação climática, né? O Tortway tem até um livro que eu deixei disponível para vocês darem uma olhada, né, como referência, que é o livro do IOAD, Climatologia dos Trópicos, certo? Esse livro é muito interessante, bem didático, e ele traz uma discussão sobre esse conceito de balanço de água no solo e faz, a partir dele, a classificação climática usando o método do Tortway. Ele tem uma explicação muito legal, muito interessante. Eu recomendo que quem tiver alguma curiosidade de ver isso, por favor, olhe no livro do IOAD, climatologia dos trópicos. Então, aqui, só para vocês verem aqui, então, a gente já viu como é que calcula a precipitação média no módulo anterior, e nós vimos agora como é que se calcula o valor da evapotranspiração potencial, né? Então, aqui é um exemplo de um balanço de água no solo. Então, a gente tem aqui um reservatório do solo, que tem, aqui está tudo em milímetro, então aqui ele tem 100 milímetros. Então, evapotranspiração 94 milímetros, chuva 48,9 milímetros, né? E aqui a gente tem um reservatório do solo de 100 milímetros. Então, com isso, a gente tem condição de calcular o balanço hídrico, né? Então, aqui a reserva do solo começa com 0 aqui, a gente tem uma precipitação de 48, e a gente tem aqui uma evapotranspiração potencial de 94. Se não tem água no solo, não tem reserva, então quanto vai ser a evapotranspiração real? A evapotranspiração real aqui, ó, a atmosfera demanda 94,9 milímetros, mas eu só tenho disponível 48,9. Então, a evapotranspiração real aqui foi limitada pela água, né, como sempre. Então, ela tem aqui, o valor dela vai ser só o valor da água disponível. Aqui é quanto ele queria, aqui é quanto tinha disponível, ele pegou todo o disponível para evapotranspirar. Então, aqui tem um déficit. O déficit é o quê? O déficit que a gente chama. O déficit era quanto era a demanda de água pela atmosfera, definida aqui pela evapotranspiração potencial, menos o que a gente conseguiu ofertar, a partir da evapotranspiração real. Então, o potencial menos real é o valor do déficit, né? Então, o valor aqui, se o reservatório ele começou com 0, né, aqui não teve excedente. Quanto foi o valor do excedente? Aqui 0. Né? Não teve nenhuma água excedente, foi déficit. Então, se não tem excedente, o reservatório continua como sendo o valor 0. Tá? Então, aqui a gente continua fazendo, então, porque o reservatório ele transporta água de um mês para o outro. Né? Então, esse reservatório do solo, a gente aqui pré-definiu como ele sendo um reservatório de 100 milímetros. Né? 100 milímetros. Então, vamos nós. Então, no mês seguinte, ó, choveu 45, a transpiração 45, também teve déficit de 9,9, né? E aí o reservatório também não pegou água. Nesse mês aqui, no mês de novembro, a precipitação foi 42,8 e só evapotranspirou nessa localidade 23,1. Então, nesse caso aqui, olha, a evapotranspiração real é igual a potencial. Por quê? Porque não houve limitação de água. Teve déficit? Não, 0. Por quê? Porque a potencial foi igual a real. Né? E o que foi interessante é que houve uma possibilidade de ter uma reserva no solo. Quanto foi o valor da reserva? Foi o estoque que tinha, mais precipitação menos FTP. 42 menos 23 dá 19, mais 0, 19,7. Né? Nesse outro mês aqui, houve também uma precipitação maior do que a evapotranspiração. Com isso, a gente teve aumentou a reserva. Aí, nesse mês aqui, houve também excedente, né? E esse excedente, quando ele somou a reserva maior que 100. Como a reserva máxima é 100, então houve um excedente, ou seja, uma quantidade de água maior do que a passível de ser armazenada no solo. Então, essa aqui é a estrutura do balanço hídrico no solo. Né? Depois começou a ter déficit de novo, evapotranspirativo, nesse mês. Aí, nesse mês aqui, o déficit evapotranspirativo consumiu um pedaço da água que vinha do solo. Conseguiu satisfazer toda a demanda, ó, apesar da evapotranspiração real potencial, apesar da evapotranspiração potencial ser maior do que a precipitação, e tinha aqui já um déficit,
esse déficit ele não se realizou. Por que que não se realizou? Porque a plantinha conseguiu pegar água aqui do solo. Conseguiu pegar água do solo, déficit zero. Certo? Déficit zero. Tá bom? E aí vai fazendo, aí aqui já secou o reservatório do solo, e aí já voltou a ter déficit. Tá? Então, aqui é a curva que representa a evapotranspiração potencial, o laranjinha é evapotranspiração real, e o verdinho aqui, o total de precipitação. O valor do déficit, então, é essa área, né? O valor do excedente é essa área aqui em azul, e aí com isso a gente tem condição de fazer o cálculo do balanço de água no solo, e esse balanço de água no solo é fundamental para a gente poder fazer depois a classificação climática, que eu vou mostrar aqui para vocês, e recomendo que vocês deem uma olhada no livro do Climatologia dos Trópicos, do IOAD, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de balanço hídrico no solo.